Hoje é terça-feira, estamos na 19ª semana do Tempo Comum e celebramos a memória de Santa Clara. Hoje também se comemora o dia da televisão, do advogado, do estudante e do garçom. Rezemos por todos os que exercem essas funções. Pegue sua Bíblia, leia, reze, medite, contemple e viva o Evangelho de hoje, que é Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículos 10 e versículos de 12 a 14. Nós daremos início hoje à leitura orante do quarto discurso que Mateus apresenta em seu Evangelho, chamado Discurso Eclesial e Discurso Comunitário. Vamos poder perceber alguns problemas que a comunidade mateana vivia em seu interior e encontraremos luzes para iluminar nossa realidade comunitária também. Iniciemos o nosso dia com luz do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você neste dia. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. O que o texto diz? A questão de fundo do Evangelho de hoje é sobre quem seria o mais importante, ou o membro mais ilustre, ou com maior poder na comunidade mateana. Mateus, para responder esta questão, faz memória de Jesus, que certo dia ensinou que a comunidade de fé dos seus seguidores não se baseia nos critérios humanos de poder. A comunidade dos discípulos missionários deve ser expressão do reinado de Deus, onde o maior, ou seja, aquele que mais tem ministérios, cargos mais importantes, deve exercer ainda mais a função do serviço. É preciso se converter, se fazer pequeno à imagem e semelhança de uma criança. A criança vive em total confiança nos pais. Os discípulos devem viver totalmente confiantes em Deus, não em seus cargos e funções. É importante compreender que a comunidade não tem sentido em si mesma, ao contrário. Sua vocação é acolher os menores e mais abandonados e também ir em resgate de qualquer um que esteja perdido. O que o texto nos diz? As lideranças religiosas devem entenderem que os cargos ocupados não são para o prestígio e o alcance de privilégio. Ao contrário, eles devem se empenhar no cuidado dos mais frágeis e mais vulneráveis na fé. Não pode dar contra-testemunho e escandalizar os pequeninos e nem criar exigências desmedidas naquelas pessoas que são iniciantes na caminhada da igreja. Sua função de expressar a forma como Deus age, com misericórdia, benevolência, paciência e, claro, indo ao encontro daqueles que se encontram perdidos. Como viver o Evangelho de hoje? Todos nós devemos estar atentos. Não podemos deixar que nos domine a tentação de querer ser maior e melhor que nossos irmãos e irmãs. A igreja deve ser capaz de ir ao encontro dos que estão perdidos, afastados e, claro, acolher e promover a fé dos pequeninos. Que Deus abençoe você por intercessão de Santa Clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.